Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 3, que diz: Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Bom, queridos, estamos vendo aqui novamente Deus se comunicando àqueles que não tinham a informação. Cornélio, ele era um gentio, era um pagão. Ele não conhecia as Escrituras, não conhecia o Deus de Israel. Ele buscava Deus da forma que ele conhecia. É claro que ele estava ali num momento de oração, como está lá em Atos 10, ele estava em um momento de oração, buscando a Deus da forma que ele conhecia, talvez até não sabendo o nome de Deus, simplesmente falando: ó divindade, ó céus, ó eterno, ó Criador de todas as coisas, acolhe minha oração, receba meu coração, enfim. E quem é qualquer ser humano ou qualquer instituição para se interpor entre Deus e o ser humano? Um ser humano que abre o coração diante de Deus, e alguém vai dizer que isso não é válido? Alguém vai dizer que por a pessoa não ter todas as informações ou não saber o nome correto, Deus não vai receber, Deus não quer? Quem é que vai impedir Deus de ouvir essa pessoa? Deus tem um coração atento para todos que o invocam, como já lemos no Salmo 145. E então sempre se tem essa audácia de dizer que Deus não pode, coitado, se comunicar a alguém perdido, a alguém distante, se não for lá algum cristão ou a igreja em alguma das suas instituições ir lá anunciar. Como se Deus não tivesse boca, como se o coitado de Deus estivesse com as mãos amarradas. Isso, queridos, é de uma soberba, de uma audácia. E interessante que eu falando isso, parece que eu que sou o diferente. Eu que sou uma pessoa falando algum absurdo. Quando o absurdo é dizer, alguém dizer com todas as palavras que Deus não consegue fazer algo, Deus não pode fazer algo se não for através de um ser humano. Pelo amor de Deus, como se Deus necessitasse de algo ou de alguém para o que quer que seja. Só porque Deus deu o comando a nós de pregarmos a toda criatura, isso não quer dizer que só assim Deus alcança. E as pessoas perguntam: mas se Deus pode realizar de outras formas, para que nós precisamos ir? Porque é um privilégio, porque é importante a participação humana, é importante o relacionamento humano, é importante que essa mensagem seja divulgada por nós, se nós entendemos ela e se nós amamos as pessoas ao nosso redor, a gente naturalmente vai falando disso. Isso extravasa, isso parte de nós. É a nossa alegria. E alguém pergunta: olha, por que você tem essa paz diante do luto? Por que você enfrenta essa dificuldade com coragem? Por que você mantém o seu caráter, sua honestidade? Aí você fala. Então isso surge naturalmente. Agora, a gente querer institucionalizar tudo, querer transformar tudo numa profissão, e ainda pior, colocando Deus como alguém que depende do ser humano, por que quer que seja, queridos, isso é muito grave. Eu acho isso um absurdo. Colocar Deus. Isso porque as Escrituras nos diz. Jesus disse: olha, das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou ele diz lá, entrando em Jerusalém: se eles se calarem, as pedras clamarão. Você vê como Deus necessita do ser humano. Para Balaão, Deus falou como? Ele enviou uma pessoa? Não, ele falou através de uma mula. Para Cornélio, que apesar de Deus já haver dito para Pedro e os apóstolos: preguem a toda criatura, eles não foram. Não foram. E Deus vai ficar, por causa da desobediência deles ou da negligência deles, ficar de mãos atadas? Não, Deus vai enviar um anjo. Ah, mas o anjo vai acabar intermediando o relacionamento de Pedro com Cornélio. Sim, porque Pedro estava ali próximo. Por que não colocar duas pessoas juntas para aprenderem, para crescerem?
Agora, se não tiver ninguém, e ninguém realmente não for, se Pedro não fosse, se não tivesse ninguém para acudir Cornélio, Deus ia ficar mudo? Deus não teria como falar? Coitado de Deus. Não, pelo amor de Deus, queridos. Então Deus aqui está manifestando novamente o poder dele. Os reis magos, quem foi que foi lá anunciar para os reis magos? Foi Deus que falou com eles. Os pastores lá de Belém, quem foi comunicar a eles o nascimento de Jesus? Foram anjos. Quem falou em sonhos a Faraó? Foi Deus. Quem falou em sonhos a Nabucodonosor? Foi Deus. Quem falou com Abraão, o grande pai da fé? Deus enviou alguém lá? Não, Deus apareceu e Deus falou com Abraão. Claro que Deus pode usar pessoas. Uma coisa não impede a outra, queridos. As pessoas acham que essa bipolaridade, que é uma coisa horrorosa, né? Ou é uma coisa ou é outra. Não, por que não pode ser as duas? E é óbvio que é as duas. Deus usa pessoas, Deus envia Jonas a Nínive para pregar lá. E Deus também pode não enviar, pode, segundo a onipresença, a sabedoria dele, ele pode atuar de uma forma ou de outra, segundo o que ele pretende, conforme ele quer. Ele é soberano, queridos. As pessoas falam, e sim, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é soberano. As pessoas falam isso, mas na prática, coitado, Deus não consegue fazer nada sem o ser humano, que em geral é corrupto, que em geral falha imensas vezes, carece de dinheiro, carece às vezes de posses para fazer isso, ou se corrompe no processo, enfim, e Deus vai depender disso. Não, queridos, entendam isso, Deus é Deus. Primeira coisa que as pessoas precisam entender, que Deus é Deus. Vocês entendem o tamanho que é isso? Deus é Deus. Ele não é uma criatura, ele não tem limites. Ele alcança as pessoas. Pode não chegar a informação completa, porque poderia também, mas pelas circunstâncias Deus talvez nem necessite, havendo a transformação total do caráter do coração humano. Agora, se essa informação puder chegar da maneira histórica, visível, escriturística, melhor ainda. E aí é o nosso papel. Deus deu também esse papel ao ser humano, mas Deus não é refém de nós, jamais. Então entendam isso, queridos, de uma vez por todas, que Deus é poderoso de falar de si, por si e a qualquer ser humano, em qualquer circunstância, em qualquer local da terra. Nada nem ninguém pode deter Deus. Ele envia o Espírito dele, ele falou com o rei Manassés numa prisão, converteu o coração dele, o transformou. Então Deus, e experiências desse tipo a gente sabe, olha, aos milhares, aos montes. Deus se comunicando a locais onde ninguém chegou, locais onde estava proibido de chegarem por questões políticas, por questões religiosas, ou pessoas que haviam perdido contato, enfim, de alguma forma, seja em sonho, seja no coração, seja numa visão, seja de qualquer meio fortuito ou impressionante que seja, simples ou grandioso, Deus fala. Deus é poderoso para tal que a gente entenda de uma vez por todas isso que é básico, que Deus é Deus, e que a voz dele ressoa por toda a terra. E um dia comunica isso a outro dia, e uma noite fala disso a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus, e o que de Deus se pode conhecer, ele o manifestou a todo ser humano. Nenhum ser humano vai se perder porque não obteve algum tipo de conhecimento. Não. Deus não é injusto dessa forma, Deus não faz acepção de pessoas. Ele se comunica da forma que ele entende, da forma que ele quer, a todo ser humano. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.